e outros. O diálogo claro e aberto sobre esse tema é importante para que sejam desenvolvidos cada vez mais melhores mecanismos para a sua prevenção. Através desse evento, entenderemos um pouco mais sobre o que é a violência obstétrica, as discussões acerca do termo e a situação brasileira. Ainda mais importante, entender como identificar, prevenir ou, se necessário, denunciar um caso de violência obstétrica. Passamos agora para a composição da mesa. Assim convidamos Dr. Moacir Herculino da Silva, presidente da OAB de Taboão da Serra. Dr. Rui Francisco da Silva, coordenador da Escola Superior de Advocacia, Núcleo Taboão da Serra. Doutora Maria Amélia Santos Alencar, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, subseção Taboão da Serra. Senhor Adalberto de Carvalho Graciano, diretor da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Taboão da Serra. Gostaria de registrar a presença da nossa palestrante, a doutora Tatiana, que está ali no centro. Gostaria de registrar a presença da senhora Valquíria Galindo, coordenadora de saúde do Grau Técnico da Taboão da Serra. Agora nós teremos uma intervenção musical com o grupo Amor e Som. Enquanto as meninas vão se posicionando, eu vou falar um pouquinho da história do grupo musical Amor e Som. O grupo vocal Amor e Som nasceu em 2012 do desejo e iniciativa de um grupo de amigas, mulheres de variadas profissões e atividades, de cantarem, terem voz própria e identidade. Elas já acompanhavam maridos, irmãos, tios, amigos e formavam um grupo chamado Além do Som, levando a alegria da música e do canto a ambientes carentes e com pouco acesso aos benefícios que a arte traz para o bem-estar e saúde das pessoas. Desde 2012, o grupo é conduzido pela musicista Lídia Iguda e tem como missão levar música, alegria, carinho e atenção a vários locais como casas de repouso, orfanatos e em diversas atividades voltadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. As participantes do grupo são todas voluntárias e muitos se beneficiam dessa atividade também. Ao se reunirem toda semana, compartilham uma força e energia muito positiva que a ação de cantar traz a todas. Pode-se dizer que o Amor e Som surgiu de uma ação para cantar e encantar e deseja seguir levando música e alegria por onde passar. Com vocês, Amor e Som. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu queria fazer uma brincadeira com vocês, eu preciso da ajuda de vocês. Então é assim, ó. Nós vamos tocar uma música e assim. Certo? Tá fácil. Aí a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Tá fácil. Só isso. Só isso. Já me perdi. Só isso. E agora?
A segunda, a gente vai cantar a Mulher Rendeira. E a gente vai fazer um desafio. Vou pedir para vocês cantarem a Mulher Rendeira e nós vamos fazer uma brincadeira lá, combinado? E a última, a gente vai cantar uma canção chamada Cativar, que vai de encontro com a nossa palestra aqui. Tá bom? Vamos lá? Levanta
chamada cativar. O que é cativar, né? Abrir os nossos corações, receber as pessoas, sejam homens, mulheres, com amor e fraternidade. Então, é uma canção que vem no livro Pequeno Príncipe. Do Pequeno Príncipe, tá? Cativar. Vamos lá? Obrigada ao Maurício por essas canções lindíssimas. Parabéns, viu? Queríamos também registrar aqui o nome de algumas pessoas e pedir, por gentileza, para comporem a mesa central. A senhora Valquíria, né, a coordenadora do Grau Técnico, já anunciamos. O doutor Sérgio Lázaro, diretor, secretário-geral da OAB da Bom da Serra. Doutora Andressa Luchiari, assessora da presidência da OAB de Taboão da Serra. Doutor Daniel, presidente da Jovem Advocacia da OAB de Taboão da Serra. A doutora Sandra Dominato, presidente da Comissão de Direitos de Animais de Taboão da Serra. Os senadores se compõem uma mesa central aqui, por gentileza, tá? Obrigada. Agora, passaremos para o pronunciamento, um breve pronunciamento da nossa mesa. E convidamos agora o Dr. Rui Francisco da Silva, coordenador do ESA. Boa noite a todos. É uma alegria, uma emoção, não sei relatar o que eu estou sentindo, mas eu gostaria de breves palavras, agradecer a todos que estão aqui e começar com o nosso presidente, Dr. Moacir, um amigo de longa data, uma pessoa com quem eu comecei a admirar simplesmente há 25 anos atrás. Nós dividíamos o mesmo espaço, eu via aquele homem chegando cedo, sem matar que nós, né? Tinha um compromisso, um homem de trabalho, e essa generosidade para comigo nesse momento da sua segunda administração, coroada, né, a primeira, a segunda administração, para quem não sabe, o Moacir retomou a nossa casa e é uma satisfação muito grande. Então, parabenizo o nosso presidente. Quero também parabenizar o Adalberto, o doutor Adalberto, né?
virou um amigo. A gente conheceu tão pouco tempo, a gente já sente um carinho, uma afeição, um acolhimento que de poucas pessoas, né? É a coisa do inconsciente, diz que é o inconsciente que fala. Quando a gente não fala, o inconsciente fala. Vou chamar só Adalberto, tá? Eu sei do Monteiro Adalberto de Carvalho, Graciano, né? É isso, não? Muito bem. Também agradecer a doutora Maria Amélia Santos Alencar, que é uma parceira de primeira hora, daquelas pessoas que você precisa ter ao seu lado, orientando, corrigindo, meia-noite, 1h da manhã. É dessa pessoa que eu preciso, né? Então, muito obrigado, você é sempre acolhido no nosso meio, tá? Também gostaria de agradecer a pessoa também que está nos representando aqui, a igualdade racial, que é a doutora Andréia, nossa mestre de cerimônia, essa simpatia de colega, que eu a conheço também um pouquinho de tempo, não vou ficar falando de idade já, que vai ficar uma coisa meio estranha, né? Mas o tempo passou, ela continua aqui sempre dela. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Também gostaria de parabenizar a doutora Andressa, doutor Daniel, doutora Sandra, doutor Sérgio, Liliane, são pessoas que estão aqui conosco. A Liliane está ali, né? Liliane, por favor, venha compor aqui conosco. Liliane, enfermeira de DRT do SAMU, esteve aqui na segunda-feira fazendo curso. Muito obrigado pela presença. Leva um abraço. Obrigado. Secretário da Saúde. De super importância, eu sei que o Adalberto está representando a casa, né? Não poderia deixar de citar o doutor Egídio. Doutor André Egídio. Doutor André Egídio, se nós chegamos com a presença do doutor Moacir aqui, que abriu as nossas portas, abrindo as portas, o doutor Egídio de cara, de pronto, já chamou o doutor Adalberto, e já, ou seja, a gente nunca se sentiu tão acolhido, né? E como são as coisas, temos o tempo certo, né? Nós estávamos procurando um espaço, aproximadamente mais de um ano, caminhando, falta tentativa, mas no momento certo nós chegamos aqui. Eu moro em frente, pesquisamos o site da Câmara, esse que encontra a casa com a escola do Parlamento. Como é significativo isso? Eu, inclusive, tinha acabado de finalizar um curso, uma pós-graduação na Câmara de São Paulo. Então, foi muito relevante o carinho que eu tive essa oportunidade de fazer um curso lá e ter essa oportunidade também de estar aqui compartilhando esses momentos com o Adalberto e trazendo a população, a comunidade, os nossos advogados para a nossa casa. Muito obrigado a todos. Um bom evento. Agora, para o breve pronunciamento, o senhor Adalberto Carvalho Graciano. Bom, boa noite a todos. Em nome aqui do presidente da casa, doutor André Luiz Egídio, eu agradeço a presença de todos vocês aqui na casa. É uma alegria imensa, doutor Rui, obrigado pelas palavras, a recíproca é também verdadeira. E aqui em nome do doutor Moacir, eu cumprimento todos os advogados, e no nome da doutora Maria Amélia, todas as advogadas aqui presentes na casa. Para não me alongar muito, né, para a palestra da doutora Tatiana, eu quero só falar um pouquinho da questão do espaço que o doutor Rui comentou aqui da Escola do Legislativo, que a Câmara Municipal, desde 2014, a Câmara de Taboão da Serra, tem uma escola do Legislativo, a qual eu estou na direção atualmente. E a Escola do Legislativo é isso, né? Nós começamos aí, acho que uma parceria profícua, né? Nós estamos aqui iniciando hoje com esta palestra. Espero que essa seja a primeira de muitas, né? E estava conversando com o doutor Sérgio, talvez outras parcerias virão aí com a OAB, porque realmente o espaço da Câmara não é só para as atividades típicas do Legislativo, né? De legislar, né? Mas também é um espaço com a Escola Legislativa para atividades para o cidadão, atividades de cursos, né? Nós tivemos aqui a Liliane, nós tivemos curso aqui segunda-feira, né, Liliane? Um curso voltado de primeiros socorros para a população, nós tivemos uma adesão muito boa. Então é isso, a Câmara Municipal também faz isso por meio da Escola do Legislativo. Então quem quiser conhecer mais aqui, para a plateia presente, quem estiver aqui, abre lá no site da Câmara, www.câmara.sp.gov.br
pouquinho das atividades da Câmara Municipal e conhecer um pouquinho da Escola do Legislativo, e com certeza vocês vão conhecer um pouco mais das palestras, das demais palestras que terão, né, Dr. Rui, Dr. Moacir, muitas outras palestras que nós vamos ter aí com a OAB. Então, em nome de todos aqui, agradeço novamente, parabéns à OAB e que tenha uma boa palestra, doutora Tatiana, que tenha uma boa palestra essa noite. Muito obrigado. E agora, para um breve pronunciamento, doutora Maria Amélia Santos Alencar. Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu acho interessante esse tema, né? Violência obstétrica. Será que foi violência obstétrica? Quero cumprimentar aqui Dr. Rui, né? E parabenizar por essa iniciativa de trazer esse tema de tamanha relevância, né? A violência obstétrica, ela é antiga, ela é uma velha companheira das mães, das mulheres, né, que querem ter filhos. Ela é uma velha companheira que insiste em entristecer as mulheres no momento mais ímpar, no momento tão nobre da vida, que eu falo que o momento mais nobre, sublime, é quando você traz uma criança ao mundo e é naquele momento que ela sofre essa violência. E ela não é atual. Eu lembro que já desde menina a gente via falar em mortalidade materna, né? Enfim, e até por conta de erros dessa violência obstétrica que acontece no momento do parto. Então, doutor Rui, parabéns pela iniciativa. Quero cumprimentar aqui o senhor Adalberto, que é o diretor da escola do parlamento aqui da Câmara. Muito obrigado por abrir as portas. E eu acho que, como ele disse, é a Câmara do Povo, a gente tem que participar, tem que usar, né, Adalberto? Fazer mais palestras. A Câmara sempre abriu as portas para a OAB, a gente fez aqui já outros eventos, né? E, enfim, cumprimentar o Dr. Moacir, o nosso presidente aqui da subseção. Parabéns, Dr. Moacir, pelo trabalho que tem feito. Agradecer a parceria, agradecer pela confiança. Como presidente da Comissão de Mulher Advogada, a gente tem procurado fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor. Mas também quero agradecer as minhas colegas de cantoria, a esse grupo vocal Amor e Som. E eu sempre, não sei se vou me emocionar ou não, mas eu acompanho esse grupo desde 2014. E convido as mulheres, porque é um grupo feminino. Não sei se vocês perceberam que é um grupo feminino. Hoje estamos aqui numa parte, né? Mas todas as mulheres são bem-vindas. Venham cantar conosco. Quando eu estive nesse grupo, quando eu entrei nesse grupo em 2014, estava passando por uma situação difícil, né, de enfermidade, estava assim, enfim, estava num quadro depressivo, porque eu estava fazendo um tratamento, tomando corticoide, e fiquei um pouco deformada. E fiquei reclusa dentro da minha casa. Eu não queria sair, porque, né, falei, mas as pessoas me viam, nossa, o que você fez? Pôs botox, né? Verdade. Teve uma colega que perguntou, mas no júri, doutora, pôs botox? E não, eu estava realmente pela força do corticoide. E aí chegou nesse grupo que me acolheu e comecei a cantar, levar alegria para quem precisa, e estou nesse grupo até hoje. E elas hoje aceitaram o desafio de vir enriquecer também, trazer um pouco de alegria para vocês. Eu quero aqui destacar a importância dessa palestra hoje. Dia 28 de maio é o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. Então, doutor Rui, é pertinente, né, fazer agora no mês de maio, né, no próximo domingo é o Dia das Mães. E o dia 28 de maio também é o Dia Nacional de Redução da Morte Materna. E eu fico assim indignada nos dias de hoje com o avanço da tecnologia. Não sei se tem alguém da saúde aqui, nem a nossa enfermeira, mas... E infelizmente a gente ainda tem notícias de mulheres que morreram na hora do parto. Eu acho que isso é inadmissível com o avanço da tecnologia, da ciência. Isso é inadmissível. E eu acho que, claro, tem as suas
pode ser de outras que falecer por outras formas, consequências. Mas, muitas das vezes, eu acho que é a violência obstétrica que acaba ocasionando a morte dessas mulheres. Eu não sou técnica, eu não sou médica, eu não sou enfermeira, mas os relatos que a gente tem visto, e essa violência obstétrica, infelizmente, ela acontece nos 4 cantos desse país. E aí a doutora Tatiana está trazendo aí essa palestra, e eu acho importante a gente se conscientizar, nós como operadores do direito, o pessoal da saúde, sociedade civil, de um modo geral, para entender que essa violência, né, precisa dar um basta nessa violência. Muito obrigada a todos e todas, que tenhamos uma ótima palestra, que aprendamos muito com essa palestra de hoje. Muito obrigada. E agora, para o pronunciamento, nosso presidente, Dr. Moacir Venturini. Boa noite a todos, já todos cumprimentados. Eu quero aqui desde já, agora eu vou estender o cumprimento só ao técnico que está aí, que são profissionais, que têm a força de uma manhã com saúde. Aos meus amigos que estão aqui representando a nossa cidade de Jundiaí, acompanhando a nossa palestrante, doutores, sejam bem-vindos, levem o nosso calor humano. Eu quero dizer a todos que hoje é um dia importante para nós, a OAB, eu, Sérgio, Andressa, Andréia e todos aqueles que nasceram já a vontade de criar uma nova gestão, que é de implantação da ESA que nós criamos em 2018 e que ela tinha sido aí abortada. Nós ressuscitamos, o Dr. Rui aceitou o nosso convite. Fico feliz e a ESA hoje é uma realidade que está bom dar certo. Queremos fazer mais e mais em prol dessa sociedade taubadense que tanto merece. Quando eu vejo falar em violência obstétrica, eu fico aqui pensando, eu sou de uma ninhada de 8, não tinha médico, era todos parteiros, né? Então como é que será a violência da parteira, né? Então era até difícil de se imaginar que uma pessoa sem formação e sem preparo naquele tempo pudesse ser aí criminalizada quando ela dava a vida para fazer gerar vida, né? Que a parteira como um todo, ela parece que nascia, passava de geração para geração, mãe, filha, enfim, o preparo era só a vontade de receber. Então, doutora, é uma palestra interessante que hoje a gente vive que a gente tem médico, no passado não tinha, não dava, era curioso e olha lá, mas graças a Deus hoje nós estamos vivendo um novo tempo, uma nova era e novo grau técnico aqui junto com a AB, aprendendo e sabendo o que é um pouco da legislação. Muito obrigado a todos. Eu gostaria também de registrar aqui a presença da doutora Marina Silva, a presidente da Comissão de Direito Urbanístico da UEM Taboão da Serra. Ela estava disfarçada de cantora e passou batido. E agora chegou a hora da nossa grande palestra, né? Eu convido a doutora Tatiana Inês Gomes Machado a subir aqui, né? Enquanto ela sobe, eu vou falar o currículo dela. A doutora Tatiana é advogada, formada pela Universidade de São Judas Tadeu, especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Superior de Advocacia, pelo ESA, especialista em Direito Médico Hospitalar pela Defensoria Brasil, participou da Comissão de Direito da Mulher da OAB Extensão de Jundiaí, São Paulo, advogou para o convênio da OAB e para o Sindicato dos Servidores Públicos de Campo Limpo Paulista. Dona Tatiana, seja bem-vinda. Obrigada. Boa
noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui essa noite. Eu vou reiterar aqui os agradecimentos já externados aqui ao Dr. Moarco Moacir, Dr. André Egídio, Dr. Rui Francisco, que me fez esse convite nobre, a doutora Maria Amélia, ao Dr. Adalberto. E a todos vocês que estão presentes aqui essa noite, que deixaram seus lares, seus filhos, seus companheiros, para estar aqui aprendendo um pouco mais desse assunto tão importante na atualidade. E que é bem antigo, como a doutora Maria Amélia disse. E quanto às parteiras, doutor, na verdade, assim, a gente vai ver até o final da palestra que é exatamente isso que a OMS e o Ministério da Saúde quer resgatar. São as parteiras, novamente, as enfermeiras obstetras, porque o parto é um ato fisiológico, né? Então o médico ele só tem que intervir quando esse parto precisa da intervenção dele, porque do contrário, a própria mulher ela vai fazer a expulsão do neném, o parto é uma coisa natural, então ela vai fazer, não precisa do médico. O médico ele é importante sim, ele é muito importante, mas quando há uma intercorrência na gravidez. Mas será que foi violência obstétrica? Como que a gente sabe hoje que foi uma violência obstétrica? Porque atualmente nós não temos uma lei brasileira que diga da violência obstétrica, ou esta lei dispõe sobre violência obstétrica. Nós não temos. Então, o que a gente faz hoje em dia, os advogados, os operadores do direito geral, os médicos, os enfermeiros, enfim, quem estuda essa área vai fazer uma análise sistemática da lei. E vai fazer uma sistemática da lei buscando em vários pontos. E aí a primeira coisa que a gente tem que verificar é o que a Constituição Federal diz. Em seu artigo 196, ela dispõe que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então a gente sabe que parto não é doença, né? Então, talvez entre aí nesses outros agravos. Também a gente sabe agora que hoje a saúde é um direito de todos, mas não era assim. Não sempre foi assim, vamos dizer. Antes de 1988, só quem tinha direito à saúde era aquela pessoa que tinha carteira de trabalho registrada, assinada, ou a pessoa que fosse lá e contribuísse para o INSS. Do contrário, ou ela pagaria um médico particular, um hospital particular, ou infelizmente ela morreria ali, à míngua. Mas hoje a gente sabe que a Constituição Federal, ela elevou a saúde a um direito fundamental do homem. Então a saúde é um direito de todos, independente de raça, cor, etnia, para todos. Hoje no Brasil, acontecem por ano cerca de 3 milhões de nascimentos, sendo que 98% são realizados em estabelecimentos hospitalares. O Brasil está em segundo lugar no ranking de país no mundo onde mais se faz cesarianas. 55% das cesarianas são realizadas no SUS e 91% das cesarianas elas são realizadas no plano de saúde. Então muitas vezes a gente pensa assim, né? Nós mulheres a gente pensa assim: eu não quero ter meu filho no SUS porque eu vou sofrer violência obstétrica. Mas será? Porque os dados nos mostram que se eu tiver um filho hoje no plano de saúde, ele certamente será de cesariana. Após estudos e evidências científicas, a OMS ela indica que a taxa ideal de cesarianas ela deve estar entre 10% e 15%. Então esses dados que a gente está vendo aí, 55%, 91%, são dados alarmantes. É simplesmente assim, um absurdo. Por que tantas cesáreas no Brasil? Será que é porque as mulheres sofrem violência obstétrica?
Será que é porque 1 em cada 4 mulheres sofreram violência obstétrica no Brasil? Só que esse é um dado do Instituto Perseu Abramo e OMS realizado no ano de 2010. Hoje, já em 2023, a gente acredita que esse dado seja 2 em cada 4 mulheres, ou até mais. Porque esse daí foi utilizado só mulheres que fizeram parto normal, não foram entrevistadas mulheres que fizeram cesáreas. E aí a gente vê que muitas mulheres fazem cesáreas. A cesárea, como eu disse, ela é muito importante, sim, porque ela salva a vida de um bebê. Então, o médico é importante. E num parto tem sim que estar presente um médico obstetra, um médico neonatologista e um médico anestesista, porque se essa mulher precisar de uma anestesia, tem que ter um médico ali para aplicar. A OMS, ela define, como que a gente sabe, né, o que é o violência obstétrica? Então a gente já viu lá que a saúde é direito de todos, mas a OMS ela define a violência obstétrica como a apropriação do corpo, a apropriação do corpo da mulher e dos processos reprodutivos por profissionais de saúde na forma de um tratamento desumanizado, medicação abusiva ou patologização dos processos naturais, reduzindo a autonomia da paciente, a capacidade de tomar suas próprias decisões livremente sobre o seu corpo e sua sexualidade, o que tem consequências negativas em sua qualidade de vida. Então, o tratamento desumanizado é tudo aquilo que não é humano, né? É tratar a mulher ali como se ela fosse um objeto, como se ela fosse um bicho. E muitas vezes a gente vê que a mulher dá entrada no hospital e os profissionais de saúde, gente, eu só quero dizer aqui que nós não estamos generalizando, tem médicos e profissionais de saúde, enfermeiros maravilhosos, mas muitas vezes tem sim, alguns médicos que se apoderam do corpo da mulher, então ele acha que ele pode fazer o que ele quer. Inclusive ele já vai fazendo a mulher, já desde o princípio do pré-natal, a fazer uma cesárea. Então por isso que tem muita cesárea. Porque o médico ele já faz o quê? Você entra lá no hospital, já tem um protocolo. Às vezes o protocolo não é do médico, é do próprio hospital. Então já tem lá o protocolo. Então a mulher deu entrada, manda para o soro. E aí naquele soro já tem a ocitocina, que a gente vai ver que ela é sintética e isso traz prejuízo para a mulher e ela serve para acelerar o parto. A gente também vê que entre daí essa ocitocina, que é um medicamento, ela entra nessa medicação abusiva. E a patologização dos processos naturais quer dizer que, como eu falei, o parto é fisiológico. Né? Do jeito que a gente está vendo aqui, a gente tem a impressão que, inclusive as mulheres acabam acreditando que elas não têm condições, elas não têm capacidade para ter um filho, que ela precisa de um médico. Mas as evidências científicas demonstram o contrário. As evidências científicas demonstram que a mulher pode sim ter o seu próprio parto. E o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, muita gente acredita que eles são contra a violência obstétrica, eles não acreditam que exista violência obstétrica. Não, mas não é bem assim. O CFM ele se posiciona favorável, sim, para que acabe com todas as violências obstétricas no Brasil, porém eles têm uma discussão, eles não aceitam o termo violência obstétrica. Primeiro porque eles dizem o quê? Que violência? Como assim violência? Vocês acham que eu saio da minha casa para praticar uma violência? Não. Porém, a partir do momento que existem evidências científicas e o médico deve estar baseado na evidência científica e ele não aplica essa evidência científica, ele está, sim, praticando uma violência. Vou falar rapidamente aqui por que fala violência e não erro médico. Porque a violência ela é intencional. E o erro médico não. O erro médico você tem que verificar lá se tem a negligência, imprudência ou imperícia, se tem culpa e o nexo de causalidade. Na violência não. Na violência ela inclusive é crime. Então o que o Conselho Federal de Medicina diz? Que qualquer conduta abusiva, excessiva e desnecessária praticada por profissionais da saúde durante o atendimento a gestantes em todas as fases da gestação, no pré-parto, no parto e no pós-parto, e que pode incluir tanto a violência física quanto a psicológica. Mas eu vou mais além, porque além do pré-parto, parto e pós-parto, também acontece muito, e principalmente
caso de abortamento. A ideia é que o abortamento seja espontâneo. Então a mulher dá entrada lá com abortamento espontâneo e ela é tratada como se ela tivesse praticado o abortamento dela mesma. Também a violência não é só física e psicológica, ela é sexual também. Inclusive nós vimos um tempo atrás aquele médico, né, que estuprou ali a parturiente no momento do parto, sedando ela, deixando ela vulnerável na frente de outros médicos. Então, um absurdo. Mas ela também pode ser sexual. Quem que pode sofrer violência obstétrica? Então, estou vendo bastante mulheres, mas também estou vendo bastante homens. E eu digo que esse tema é um tema para todos. É um tema para o homem, é um tema para a mulher. Porque o homem já foi filho, ele nasceu. E ele também vai ser pai. Então ele vai assistir o parto da mulher dele. Então ele tem que ter conhecimento do que é violência obstétrica e o que é um parto humanizado. Para que na hora que ele estiver ali com a esposa dele, ele não cometa erros, ele saiba o que fazer. Inclusive, todo mundo aqui acho que assistiu no Fantástico o caso da Chantal Verdelho, né? Em que ela escolheu ali um dos melhores hospitais aqui de São Paulo, um dos médicos renomados, e achando talvez que não sofreria violência obstétrica, mas o que a gente viu é que ela sofreu violência obstétrica do princípio ao fim. Então quer dizer que, como a doutora Maria Amélia disse, a violência obstétrica ela está nos 4 cantos, independente se é no SUS, se é no privado, ela existe e ela é real. Então quem pode sofrer é a gestante, porque ela pode sofrer no pré-natal, a parturiente no momento do parto, a criança que ela pode sofrer a violência neonatal e também o homem, porque o homem pode ser proibido, impedido de acompanhar a esposa dele e ver o nascimento do filho dele. Ele também pode ser impedido de participar do pré-natal e não pode ser proibido, impedido de participar nem do pré-natal, e a partir do momento que a mulher dá entrada na maternidade, até a hora que ela sai da maternidade, o pai tem que estar acompanhado. Então não tem essa, né, que como aconteceu comigo no parto do meu filho. Eles falaram pro meu marido, você fica lá fora que a gente vai preparar ela. Daí prepararam tudo e eu lá sozinha, né, cadê meu marido? E aquela tensão, porque, né, a gente fica muito tenso quando vai ter um filho. Como já disse, né, o parto é bem complicado, fica muito nervoso. E aí quando me preparou, chamou meu marido. Meu filho nasceu, eles não me deram meu filho, para eu colocar ele no meu colo, eu tenho um contato pele a pele, mãe e filho. Também não pude amamentar na primeira hora. E assim que meu filho nasceu, já levaram meu filho, já começaram a fazer aquelas aspirações no nariz dele, já deram aquele banho para tirar o vérnix caseoso dele, que ele é muito importante para a proteção do bebê. E já levaram meu filho lá e eu fiquei lá na sala de parto, eles continuaram tirando lá a minha placenta, me fechando, só que meu marido não estava mais comigo nem meu filho. E eu lembro que eu fiquei bem mal, porque eu falei, gente, cadê meu marido, cadê meu filho? Sabe, é muito horrível, é muito ruim. Então, assim, não pode ser violência obstétrica, o acompanhamento tem que ser do princípio ao fim. Quem pode praticar violência obstétrica? Não é só um médico, não é só um enfermeiro, é qualquer pessoa que se relacione com a gestante ou parturiente. Então, é o médico, é a enfermeira, é o técnico de enfermagem, é a obstetrizes ou qualquer outro profissional que preste em algum momento assistência obstétrica, por exemplo, o recepcionista, a doula, porteiro. Porteiro também pode praticar violência obstétrica, quando ele maltrata a mulher, quando ele não deixa ela entrar. E também os agentes omissos, inclusive o hospital, que tem a ciência da violência obstétrica, mas não faz nada. E às vezes também digo mais, o médico é obrigado a praticar violência obstétrica porque o hospital, o empregador dele, obriga ele a isso. Quais são os tipos de violência obstétrica? Então a gente tem a violência física, que é uma conduta que ofende a integridade e a saúde corporal da gestante. A gente tem a psicológica, que é a conduta que causa dano emocional, diminuição de autoestima, crenças e decisões por meio de coação, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo
saúde psicológica e autodeterminação. Também ela pode ser violência moral, que é a conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. A sexual, que é aquela conduta que constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força que induza a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, ou que a force ao matrimônio, a gravidez, ao aborto, ou à prostituição, também mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Ela também pode ser institucional, quando decorre de uma omissão do Estado, quando, por exemplo, não tem hospital, ou o hospital não tem leito, e aquela mulher chega ali no momento de parto, já está tendo parto, já está no processo de parto, e o hospital nega o atendimento dela. Então, esse é uma violência institucional. Pode ser também a falta de medicação, quando a parturiente pede. Agora a gente vai descrever para vocês quais são as formas de violência física que pode ocorrer. Primeiro é a manobra de Christeler, que é aquela pressão em que o médico faz na barriga da parturiente. Ou ele põe o braço, ou ele sobe na barriga realmente da mulher para empurrar o bebê e o bebê nascer mais rápido, para acelerar o parto. Só que essa manobra ela traz prejuízos muito graves, tanto para a mãe quanto para o bebê. Para a mãe ela traz fratura de costelas, hematomas, hemorragias, prolapso urogenital. E ao bebê ela traz fratura de costelas, aumento da pressão intracraniana, hemorragia, sofrimento fetal e até a morte. No Brasil, em 2008, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu terminantemente essa manobra. Então ela é proibida, não pode, ponto, acabou, não tem justificativa, não adianta médico fazer termos de consentimento livre esclarecido, não, ela é proibida. Então a Anvisa ela proibiu essa manobra por meio da resolução RDC número 38 de 2008, considerando uma prática perigosa, potencialmente danosa para a saúde da mãe e do bebê. E aí tem gente que acredita também que a manobra VCE, que é a versão cefálica externa, seja uma violência obstétrica, mas ela não é. Essa manobra ela tem que ser feita por quem tem a técnica, por quem conhece, por quem não vai causar dano. Essa manobra é aquela em que o neném está atravessado na barriga ou ele está sentado e o médico vai lá e faz a posição para deixar o bebê de cabeça para baixo já pronto para atravessar o canal vaginal. Então essa manobra não é violência obstétrica, ela é permitida, porém ela tem que ser feita por quem é técnico. 2. A episiotomia, essa daí é 53,5% das mulheres sofreram esse corte no períneo. A episiotomia é aquele corte, até o meu desenho aqui meio pesado, vamos dizer, mas eu acho que tem mais até, eu acho que é bem importante para a gente entender bem o que é. Então, essa episiotomia é o pique no parto vaginal, ela é corte no períneo sem necessidade, de forma rotineira, para acelerar que a criança saia logo. Então a gente está percebendo aqui que a grande maioria das manobras é para acelerar o parto, né? Bom, mas ela é proibida, sim, não totalmente, mas se for fazer, o médico precisa fundamentar em evidência científica por que ele está fazendo essa manobra, até porque ela também é prejudicial para o bebê, porque ela é feita na hora que o neném está coroando, ele está saindo com a cabeça, é feito esse corte. Isso pode atingir a cabeça do bebê e cortar a cabeça do bebê. Para a mulher, o que ela causa? Ela causa dores terríveis, a mulher não consegue sentar, a mulher às vezes tem dificuldade de ter relação sexual. Então, isso daí traz prejuízos enormes para o casamento, para ela pode ter depressão, as dores que são constantes, muitas mulheres relatam que nunca mais foram as mesmas. Então, ela não é recomendada. E aí a Resolução Normativa 387 de 2015 da
A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, estabelece que a episiotomia deve ser realizada somente em caso de necessidade. E aí, o que os médicos eles dizem para praticar essa episiotomia? Eles falam o quê? Ah, não, tem que fazer episiotomia porque senão a mulher pode ter laceração. E a laceração, ela pode ser muito grave, porque ela pode pegar o intestino da mulher. Só que a gente já sabe hoje, por evidência científica, que a laceração de nível 3 e 4 realmente são graves. Mas hoje já existem exercícios, já existem vários métodos que fazem com que essa região seja fortalecida e a mulher não tenha esse problema de laceração grave. Então, a laceração 1 e 2, elas até são aceitas. E elas, inclusive, são melhores do que a feita pelo bisturi. Porque o bisturi, ele corta reto, ele pode atingir um nervo, uma veia ali, naquela região, que acaba trazendo transtorno para a mulher. Mas, mesmo que ela saia tortinha, como eles dizem, é ruim para dar ponto. Mas quando ela vem é natural, então ela não vai atingir nervos, ela não vai trazer problemas. Então, no pré-natal isso já tem que ser visto, isso já tem que ser analisado, já tem que ser conversado com a parturiente, com a gestante. Bom, uma outra continuidade, né, da episiotomia é o tal do ponto do marido. Então, acaba a episiotomia, faz os pontos e aí no último ponto dá uma apertadinha. E fala que para ficar mais agradável, né, a relação sexual com o marido, mas para a mulher não é. Pode ser para o marido, mas para a mulher não fica nada agradável. Então, ela também é proibida. Ocitocina sintética. A ocitocina sintética, que é o sorinho, como eu falei aqui antes, né, que a mulher já chega no hospital, tem aquele protocolo, então ela vai lá pro sorinho, e aí eles já colocam ocitocina sintética. Só que é o seguinte, a mulher ela já produz esse hormônio. Então, quando ela está em trabalho de parto, ela já vai produzir essa ocitocina, que, como é natural, não vai trazer prejuízos para ela, mas a ocitocina sintética traz, já foi provado também, por evidência científica, que a ocitocina sintética ela é prejudicial tanto para a mãe quanto para o bebê. E muitas vezes tem bebê que morre no parto por conta dessa ocitocina. Quando essa ocitocina é aplicada na mulher, imediatamente depois, em seguida, ela já começa a ter dores terríveis, terríveis. E aí, às vezes, ela fala assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir ter meu filho. Olha, me leva para uma cesárea ou me dá uma analgesia. E aí já começa por aí. Então, a gente viu que até agora todas essas técnicas são para acelerar o parto. Bom, lavagem intestinal durante o trabalho de parto. Também não há nenhuma evidência científica que o melhor para a mulher é fazer essa lavagem intestinal. Muito pelo contrário. A mulher vai ficar preocupada de ter um escape ali na hora, né? Porque já é uma coisa natural, pode acontecer. E é uma coisa super comum. A raspagem de pelos pubianos também. Não há nenhuma evidência científica que demonstre que raspar os pelos é melhor para o parto. Não, ao contrário. O pelo é uma coisa da natureza. Então, quando o médico deixa pelo, pode o quê? Fazer com que a mulher não tenha. O pelo protege a mulher de uma infecção, por exemplo. Amarrar a mulher durante o parto. Não pode amarrar, nem mesmo na cesárea. Eu fui amarrada na minha cesárea. Eu, no meu primeiro filho, sofri bastante violência obstétrica. Primeiro que me induziram até uma cesárea. Acreditei que era o melhor. Depois que me amarraram, eu fiquei lá que nem Jesus Cristo. A hora que meu filho nasceu, eu não pude dar um beijo nele, eu não pude tocar nele, eu não pude pegar ele, como eu disse, fazer o pele a pele, e não pude amamentar meu filho. Então ali já aconteceu uma violência obstétrica. Então, mas o médico fala o quê? Não, mas a gente amarra na cesárea porque é uma cirurgia. Mas já está toda aquela preparação lá fechada, né? Eles colocam um tecido. Então, acredito que não é justificativa. Não permitir que a mulher escolha a sua posição no parto, obrigando a parir deitada, em posição supino, ou nessa posição litotômica, que é a que mais usam hoje em dia nos hospitais pelos médicos. Não, gente, como eu falei, o parto ele é natural, ele é fisiológico.
E aí, para que serve a dor no parto? É claro que o parto dói. Ele dói. E a dor é preparada, inclusive, para que a mulher dê orgulho, para que a mulher ande, porque além da gravidade, ela vai andar, né? Aqui tem várias mulheres que devem ter cólica, né? Então eu tive cólica. Então, quando eu estava com aquela cólica terrível, eu deitava na minha cama, daqui a pouco eu estava sentada, daqui a pouco eu estava me esticando, para ver se aquela dor passava, né? Aí, quando a gente vê que não dá mais, a gente vai lá e toma um Anador, né? Mas, geralmente, a gente fica assim. Então, essa dor do parto é para isso. É para a mulher andar, é para a mulher sentar, é para a mulher, se ela quiser ficar lá, se esticar numa árvore, sei lá, se não for numa árvore, tem hospitais hoje em dia que tem umas escadas, tem uns laços em que a mulher pode fazer a força. Tem várias técnicas, tá? Que a OMS, o Ministério da Saúde, dispôs para nós, para que o parto seja humanizado. Também não pode impedir a mulher de se alimentar, que a gente vê hoje em dia, a mulher da entrada na maternidade, já cortam a água dela e já cortam a comida. Então, se ela ficar lá 12 horas tentando o parto, ela vai ficar 12 horas sem comer. Só que não dá, né, gente? A mulher vai gastar energia no parto. A gente gasta muita energia no parto. Inclusive perde sangue também, né? Então a mulher não pode ser impedida de se alimentar, de beber água. Toques realizados por muitas pessoas, muitas vezes. Esse acontece muito em hospital universitário. Por quê? Porque os estudantes de direito querem conhecer, né? Querem saber como que funciona essa dilatação. Então, além do médico, né, que está assistindo a parturiente, vem os estudantes também. E às vezes de 30 em 30, 40 em 40 minutos, gente, isso não tem indicação, evidência científica, não. Nem 2 horas, porque demora mesmo. Tudo bem, de 2 em 2 horas o próprio médico pedir ali para a gestante fazer, mas não é necessário. Na hora que o neném estiver pronto para nascer, o médico vai saber. Então, ele pode fazer, mas ele não precisa fazer todas as horas, por muitas vezes, por muitas pessoas. Negar anestesia. O médico não pode, nem o enfermeiro, na verdade quem prescreve é o médico, né? Mas ele não pode dar anestesia, nem no parto normal, se a mulher não pedir. Agora, se ela pedir, tem que dar. Porque se ela está sentindo dor, só ela sabe qual a dor dela. E se ela acha que ela precisa da analgesia, ela vai ter. O que a gente vê muitas vezes é que a mulher ela fica um pouco com medo, né? E aí o médico já vai induzindo ela a ter uma cesárea e ela acaba desistindo. Ou ela acaba pedindo anestesia mesmo e vamos para a cesárea. Cirurgia cesariana desnecessária. Como a gente viu aí, 55% no SUS e 91% no plano de saúde é muito mesmo. Mas se a mulher pedir, se ela eleger, se ela falar assim, eu quero a cesariana, o médico já explicou para ela que a cesariana é uma cirurgia, que ela corre risco de ter uma sepse, uma infecção, mas ela fala, não, eu quero. E aí ele dá um termo esclarecido para ela, de consentimento livre esclarecido, ela leva esse termo, ela preenche com os dados, leva ali no cartório, depois ela se afirma, e aí ela vai fazer esse parto eleito, essa cesárea eleita, mas ela quis. A violência também pode ser verbal e psicológica, ela pode ser de que maneira? Cuidado indigno, abuso verbal, cuidado não confidencial, privativo, falar para todo mundo em alto tom de voz expondo a paciente. Então eu tenho uma cliente que no passado ela teve uma sífilis. E aí ela relatou isso no pré-natal. E aí no dia que ela teve uma intercorrência médica, ela foi para o hospital e não sei se a enfermeira não ia com a cara dela. Ela disse que a enfermeira estava brava com ela, mas não sabe qual o motivo. E disse que a enfermeira gritou lá para a médica, e a sífilis? Na frente de todo mundo. Ela não sabia onde enfiar a cara, ela chorou, ela ficou muito mal. Então, isso seria o cuidado não confidencial privativo.
Discriminação, xingamentos, humilhação, comentários constrangedores em razão da cor, da raça, da etnia, religião, orientação sexual ou da idade da classe social, do número de filhos. Aí que acontece agora nessa questão do número de filhos, tem algumas mulheres que têm bastante filho e acabam voltando na mesma maternidade. Aí quando ela sai, o porteiro ou o médico, a enfermeira fala para ela assim, tchau, hein, até ano que vem. Como se ela fosse todo ano ter um filho. E se ela tiver também, qual que é o problema, né? Ela tem o direito de ter quantos filhos ela quiser. Debochar de uma mulher no trabalho de parto, exemplo, dizendo, na hora foi gostoso, né? Não foi bom? Agora aguenta, cala a boca, você está gritando demais. Mas se você não ficar quietinho, vou te colocar lá no quarto, lá no canto. Entendeu? Não pode, isso é violência obstétrica. Não chamar a mulher pelo nome. Utilizar a expressão mãezinha, mãezinha daqui, mamãezinha, eu vou te dar um sorinho. E começa a usar esses diminutivos. Parece legal, parece bem carinhoso, mas não é. Ela tem um nome e ela tem que ser chamada pelo nome. A Tatiana do quarto 526. E não mãezinha. Por quê? Porque isso daí afeta o direito à personalidade da pessoa. Dificultar o aleitamento materno na primeira hora. Essa hora tem até um nome, tá? Ela chama hora de ouro. Neném nasceu, ele já tem que ser colocado imediatamente no colo da mãe, independente se vai ser cesárea ou normal, para que esse neném sinta a pele a pele, mãe e bebê, e a mãe já estimule essa amamentação nessa primeira hora. Isso é tão importante, já fizeram estudos, inclusive, que não fazer isso, não permitir que a mulher e o bebê tenham essa primeira hora de ouro, isso traz prejuízos para o resto da vida. Pode trazer, por exemplo, a pessoa que se droga, a pessoa que tem depressão, suicídio e até o câncer. Vou falar rapidamente aqui, o meu pai ele teve câncer terminal. Eu lembro que quando eu fui com ele na consulta que ele descobriu, meu pai tinha 72 anos quando ele descobriu. E aí o médico falou assim para ele, seu João, como que era? O senhor mamou na sua mãe? Quanto tempo que o senhor mamou na sua mãe? Depois falou assim para ele, você nasceu de parto normal ou cesárea? Achei meio estranho, né? Que falar isso com ele. Você acha que ele vai lembrar? Provavelmente foi de parteira, né? Mas ele falou isso, que é muito importante. O nascimento é um momento muito importante mesmo, tanto para a mulher como para o bebê. Impedir o contato pele a pele que eu acabei de falar, né, com a mãe após o nascimento, sem motivo esclarecido, a não ser que é o caso assim, da minha filha. Minha filha, eu tive pré-eclâmpsia. Também sofri violência obstétrica da minha filha no pré-natal. Porque minha pressão ia lá em cima, e aí eu corria pro hospital, estava lá a mesma médica que estava de manhã, 7 horas da manhã, 2 horas da manhã, do outro dia ela estava lá de novo. Com aquela cara de cansada, e aí o que ela fazia? Me maltratava. O que você está fazendo aqui? Falei, gente, mas eu estou com pré-eclâmpsia grave, era grave, minha pressão estava alta, eu tinha que ir para o hospital, eu ia morrer? Não. E aí eu chegava lá, ela me maltratava. Mas enfim, minha filha, ela nasceu prematura, e aí sim, ela não pôde ter isso daqui, ela não pôde ficar na pele a pele comigo, ela também não pôde, eu também não pude amamentar, porque ela nasceu prematura, e ela estava baixo peso, então ela já foi para a UTI. Então eu não posso dizer que isso foi uma violência, porque a gente tem que ver cada caso, né? Inclusive, infelizmente, a gente teve uma triste notícia agora, dia 1º de maio, lá em Belo Horizonte, que o nenenzinho, não sei se vocês viram, mas na hora do parto ele teve a cabeça arrancada. Tudo assistido pelo pai. Então, e aí você vai ver a história, né, porque a gente não adentrou nos fatos, aí não dá para ver, mas a gente vai pegando as reportagens e a gente vê que a médica cometeu contra essa mulher violência obstétrica do início ao fim. Primeiro que essa mulher tinha pré-eclâmpsia, o neném tinha 34 semanas, como que ela vai dar uma ocitocina e para tentar acelerar um parto com essa idade, com o neném de 7 meses? Depois, para piorar, fizeram 2 episiotomias nela sem anestesia e sem perguntar para ela, sem avisá-la.
né? Não dá. O médico hoje em dia ele tem o dever de informação. Então, tudo que ele está fazendo, não só os médicos como os enfermeiros, eles têm o dever de informar tudo que ele está fazendo na parturiente ou na gestante. Também proibir o acompanhante, que é de livre escolha da mulher, inclusive para o pai que recebe essa negativa, né? Uma violência obstétrica. E aí é o seguinte, não é só o pai, tá? Quem decide quem vai ser o acompanhante é a gestante, a parturiente. Então ela pode escolher a companheira, ela pode escolher o marido, ela pode escolher a amiga, ela pode chamar a mãe, o pai, ela pode chamar quem ela quiser, a decisão é dela. E a doula? Ah, mas a doula vai também participar do parto, mas não. Acompanhante é uma coisa, doula é outra, tá? Então, mesmo que a doula for participar, o pai, esse acompanhante também é obrigatório. E a violência sexual, ela pode ser uma importunação sexual ou ela pode ser um estupro. Repetiram como a gente viu aqui um tempo atrás aquele médico, né? Quais são as consequências da violência obstétrica para a vítima? Bom, ela afeta de forma negativamente a vida da mulher, ela ocasiona abalos emocionais, dores, dificuldade na relação sexual, como eu já disse. E também ela pode ocasionar o blues, o blues puerperal, o baby blues, que é a melancolia pós-parto, também pode gerar depressão, pode gerar dificuldade dela amamentar e cuidar desse bebê, vergonha, medo de repetir a experiência, dentre tantos outros inúmeros, limitando o seu planejamento familiar. Então, rapidamente aqui, eu tenho uma amiga minha que ela sofreu uma violência obstétrica no parto normal dela, e depois ela acabou indo para cesárea, e ela falou, não quero mais ter filho. Não quero, eu sofri demais, a gente até fica falando, né? Porque a maioria dos meus amigos, assim, todo mundo tem dois, mas ela falou, não quero, eu sofri demais, foram muitas violências. Então, acaba limitando o planejamento familiar. Mas essas consequências é de pessoa para pessoa. Né? Cada caso é um caso e as consequências elas podem ser variadas. Quais são as consequências para o autor da violência? Para o profissional, o autor da violência, que é por ação ou omissão, pode acarretar processo administrativo disciplinar no município, estado ou união, depende de onde esse médico é concursado, lotado. Pode também acontecer processo ético disciplinar, eu falei errado, o primeiro é processo administrativo. O segundo é o processo ético disciplinar perante os conselhos de classe, CRM, COREM, etc. Também pode gerar uma responsabilidade civil por danos morais e materiais. E também pode gerar uma responsabilidade criminal com penas restritivas de direito ou privativas de liberdade. Se, por exemplo, o médico ocasionar uma lesão gravíssima, ou se ele ocasionar uma morte, por exemplo. Como denunciar a violência obstétrica? A gente pode denunciar a violência obstétrica na ouvidoria da clínica ou do hospital onde a gestante parturiente é assistida. Pode ser na Secretaria de Saúde do município ou estado, na ouvidoria do SUS ou na ouvidoria da ANS, nos respectivos conselhos de classe. Pode também levar a notícia a crimes perante a autoridade policial na delegacia. E a gente também pode contratar um advogado, né? Quem passar pela violência obstétrica pode contratar um advogado, especialista em direito médico, para promover a reparação dos danos corporais, morais ou materiais. E aí o dano material é entre o dano emergente e o lucro cessante. E acompanhar o processo criminal também, para promover uma queixa-crime, uma representação criminal. Mas a mulher também pode ligar no 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Mas o que é o contrário de violência obstétrica? Como não cometer a violência obstétrica? Fazendo partos humanizados. E aí, parto humanizado não é um tipo de parto. Acho que, não sei se alguém aqui sabe exatamente como que é, mas eu vou dizer como eu pensava que é. Eu achava que parto humanizado era aquele parto natural, achava que era a mesma coisa. A parto humanizado é o parto natural, em que não tem... A mulher escolhe não ter analgesia, escolhe não ter nada, aquela coisa sem nada, né? Então eu achava que era isso, mas não é. Então o parto humanizado ele é um tipo de assistência ao parto, e é essa assistência que tem que ser realizada no Brasil.
É isso que a gente precisa mudar. Esse é um novo paradigma, esse é um novo modelo. E o parto humanizado, ele está pautado no tripé: autonomia, concordância da mulher, medicina baseada em evidência científica e equipe transdisciplinar. Então, autonomia é aquilo. A mulher é a protagonista do parto dela. É ela quem decide, o parto é dela, é ela que vai fazer, é ela quem decide tudo que vai ser feito nela, é ela que escolhe se ela quer analgesia, ela que escolhe, ela que faz as escolhas dela. E a medicina tem que ser baseada em evidência científica, e a equipe transdisciplinar, que é aquilo que eu falei, pode participar do parto pessoas que não são só profissionais da saúde, como por exemplo a dona, e dentre outros. A mulher pode escolher o tipo de parto dela, se ela quer um parto normal, natural, ou se ela quer uma cesárea, a escolha é dela. Então o médico não pode falar: ah não, eu não vou fazer um parto normal em você. Se você quiser uma cesárea, ele até pode, mas para isso ele precisa dar tempo para a mulher escolher outro médico que assim o faça. Ela também pode escolher uma maternidade. Ah, eu não quero ter o parto aqui na minha cidade, porque aqui na minha cidade é muito ruim, eles praticam violência obstétrica. Então ela vai lá, tem acesso à Rede Cegonha. Essa Rede Cegonha é um programa do Ministério da Saúde, criado em 2019, que visa assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada na gravidez, parto e puerpério, também no caso de abortamento, e assegurar às crianças o direito ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis dos 0 aos 24 meses. Até tem um caso de uma paciente também, uma cliente minha, que ela foi ter o parto no hospital, numa cidadezinha ali perto da minha cidade, e a cidadezinha tem um hospital bem ruim, e já no pré-natal ela já sofreu violência obstétrica, ela não confiou mais no médico, o médico deixou ela por último, ela estava numa gravidez de alto risco, e aí o médico ainda falou para ela no final: eu deixei você por último de propósito mesmo. E aí foi aquela situação bem difícil, bem chata. Ela falou: não quero mais ter filho nesse filho, como que eu vou confiar? E aí ela foi para a cidade mais próxima, que tem hospitais, vários hospitais com maternidades ótimas. Qual o melhor lugar para a mulher ter o parto? Aquele em que ela se sentir bem. Então a gente sabe que hoje a gente tem os hospitais, né, que são locais de parto mais comum, disponível em todas as cidades, contam com recursos tecnológicos profissionais capacitados para lidar com qualquer eventualidade que possa surgir durante o parto, e também oferecem diferentes tipos de parto, tanto o parto normal quanto o parto cesáreo. Na verdade, parto normal e parto natural são os mesmos. Às vezes a gente diferencia isso, que a gente fala que o parto natural é aquele que não ocorre nenhum tipo de intervenção médica, nem analgesia, nada. Aí a gente tem também as casas de parto, que não é em todo lugar, mas ele é um ambiente preparado para receber a gestante em trabalho de parto. É um espaço mais acolhedor e humanizado, com mobiliário mais adequado para o parto natural. Geralmente sem intervenções desnecessárias. A casa de parto normalmente conta com uma equipe obstétrica capacitada, mas podem não ter recursos tecnológicos de um hospital. Então a gente está vendo ali as fotos, não sei se estão muito pequenas, mas ali na casa de parto a gente tem uma banheira, porque dizem que o parto na banheira, às vezes ele ocorre com menos dor, com mais naturalidade. Então a gente tem o parto na banheira, também não prejudica a saída da criança, né? A gente já ouviu o caso aí da criança nascer e cair no chão. Né? E a gente tem a banheira, tem às vezes aquela escada, né, para a mulher subir, tem aquela bola que é para ela tentar trabalhar a abertura do canal vaginal para a criança sair. Então é um local acolhedor, mas muitas vezes não tem todo o aparato, vamos dizer assim, tecnológico para uma intercorrência.
Maternidade. Também existem as maternidades, que são espaços preparados para o parto e pós-parto. Normalmente as maternidades são vinculadas a um hospital e disponibilizam recursos tecnológicos e profissionais capacitados para lidar com qualquer eventualidade que possa surgir durante o parto. Mas hoje em dia a gente já tem bastante maternidade que é bem parecida com uma casa de parto. E tem o parto domiciliar. O parto domiciliar é realizado na casa da gestante, com a presença de uma equipe de profissionais de saúde, capacitados para lidar com qualquer eventualidade. É indicado para mulheres em gestações normais, de baixo risco de complicação. Não é comum que o SUS forneça o parto domiciliar no Brasil, tá? Então a gente vai ter que ver cada estado, cada cidade. Aqui em São Paulo tem já o parto domiciliar. Mas mesmo assim, esse parto domiciliar ele tem que ser feito próximo a um hospital. E na verdade ele é indicado para mulheres que não tiveram nenhuma intercorrência no pré-natal, em que a mulher está evoluindo muito bem, ela não demonstra nenhum tipo de risco, mas a gente sabe que muitas intercorrências que acontecem no parto, o médico só vai conseguir ver ali naquele momento. Então tem que ter um hospital próximo para caso essa mulher tenha algum problema, ela possa correr para um hospital ali próximo. Mas o Ministério da Saúde já determina que o médico informe que o Brasil não tem esse tipo de trabalho ainda. Está começando, já tem vários lugares que tem, mas não é no Brasil inteiro. Mas por isso que é importante buscar as informações e orientações para conhecer as opções disponíveis e realizar uma escolha consciente e segura. Como a gente vê ali nos desenhos, né? Esse parto geralmente é feito numa banheira ou numa piscina em casa, perto do marido, às vezes dos filhos, dos animais. Então é um parto que deve ser bem humanizado. Como acabar com a violência obstétrica no Brasil? Bom, primeiro a gente precisa de uma sensibilização e conscientização da sociedade em geral. Então, por isso que eu disse assim, que esse tema é um tema de todos. É um tema de homem, é um tema de mulher. É um tema que todos nós devemos saber. Os profissionais devem investigar, os advogados devem conhecer, precisa haver essa conscientização. Também tem que ter a capacitação e conscientização dos profissionais da saúde para que saibam como prevenir e responder à violência obstétrica, respeitando a autonomia e a dignidade das mulheres. Também é preciso criação de políticas públicas e regulamentações que garantam a realização de práticas de humanização do parto, que respeitem a mulher e o bebê, do direito ao acompanhante, da sua escolha durante o parto e a escolha da posição no parto, dentre outros que a gente acabou de ver. Também tem que ter investimento em pesquisas e estudos para a gente compreender melhor a magnitude e as causas da violência obstétrica no Brasil. Então, monitorar, avaliar a eficácia dessas intervenções. 5. Também temos que fazer o fortalecimento das redes de apoio à mulher, com campanhas de informação. Então, tinha a campanha ali do aleitamento materno, né? A gente também tem que fazer campanhas para que o parto humanizado seja um novo modelo aplicado no Brasil. E a jurisprudência brasileira, como tem se posicionado quanto à violência obstétrica? Ela tem se posicionado de forma cada vez mais clara, ela respeitando que a violência obstétrica existe no Brasil. Eles também acham que o parto tem que ser respeitoso, humanizado e sem dor. Mas ainda há um probleminha aqui na jurisprudência, porque eles ainda não... Você vai buscar inúmeras jurisprudências no Brasil, você vê que eles não usam muito o termo violência obstétrica. Então, eles estão confundindo com erro médico. Então, não é erro médico, né? Como eu falei, o erro médico precisa da negligência, a imprudência, a imperícia, precisa provar o nexo de causalidade, a culpa. Da violência, não. Violência é intencional. E aí o médico vai falar o quê? Não, intencional, imagina, a gente não pratica a violência obstétrica, mas pratica num momento em que existem evidências científicas e ele está desatualizado.
Ele precisa se atualizar nas evidências científicas, porque a medicina é baseada em evidência científica. E também a medicina ela tem um princípio que é da beneficência e da não maleficência. A violência obstétrica prescreve? Sim, em 5 anos, se a vítima for a criança, o início do prazo será a partir da maioridade civil, mas pode ser proposta antes pelo representante legal. E quais são as principais legislações que a gente vai buscar a análise sistemática? Então, é da Constituição Federal, diretrizes e normas e recomendações da OMS, do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, dentre outros. Lei do prévio conhecimento e vinculação da gestante à maternidade, a Lei 11.634 de 2007. A Lei do Acompanhante, Lei 11.108 de 2005, Lei Maria da Penha, Código Penal, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei do Feminicídio, Lei do Crime e Tortura, Lei de Combate ao Racismo, Lei de Combate à Intolerância Religiosa, Lei do Ato Médico, dentre tantas outras leis. Bom, é isso, gente. Só que, olha, eu preciso agradecer vocês por esse tempinho. Não dá para falar tudo sobre violência obstétrica e nem parto humanizado. É um assunto muito extenso mesmo. A gente, por exemplo, não falou hoje sobre os recortes, né, que é sobre a violência contra a mulher negra, contra a mulher com deficiência física, auditiva e visual, nem a mulher que cumpre pena privativa de liberdade e também a mulher estrangeira. É isso. Obrigada. Uma honra estar aqui nessa noite. Tatiana, uau, tem uma pesada, né? Tem uma pesada e eu sou mãe de um casal de filhos. Uma tem 15, outra tem 12. Gente, eu sofri violência obstétrica. Do começo ao fim. Até o porteiro que falou até o ano que vem pra mim. Eu tive meus 2 filhos na rede privada, né, Hospital de Referência em São Paulo. Enfim, é um assunto muito pertinente. Parabéns pela palestra, doutora Tatiana, excelente. Obrigada. Né? E se você puder disponibilizar o material para a doutora Maria Amélia, como ela está com a mulher advogada, a gente pode passar para quem tiver interesse. Tá bom? Sim. Parabéns. Doutor Rui, como falta 10 minutinhos, eu queria verificar se a gente pode abrir para umas 3 perguntinhas, para a gente encerrar no tempo, tá bom? A doutora Maria Amélia já queria fazer uma pergunta. Tem mais alguém que queria fazer uma pergunta para a gente, para a doutora Tatiana? E a gente já coloca 3 perguntas e já encerra. Se alguém quiser fazer a pergunta, escreve um papel e traz para mim, por gentileza, tá? Então, Maria Amélia, pode falar. Na verdade, assim, parabenizar o doutor. Nós, muito, como a doutora Andréia falou, eu também sofri violência obstétrica, até falei na reunião, não vou repetir. Mas o que eu acho, doutora, assim como os juízes acham que são deuses, a gente que é operadora do direito, né? Os médicos também, não estou dizendo todos, tá? A gente não pode generalizar. Acham que também são deuses. Hoje, eu perdi um grande amigo, o Dr. Thomas Golub, referência, era médico, ginecologista, geneticista. E se eu estou viva hoje aqui, é graças primeiro a Deus e segundo a esse homem. Eu sofri violência obstétrica. Eu fui acolhida por ele, meu filho hoje chama-se Thomas, em homenagem do Thomas. Hoje ele está descansando nos braços, eu tenho certeza do grande médico que foi. Então, quando a gente fala, não é todos os médicos, mas eu acho que tem alguns médicos e médicas que acham que são deuses. Em 2014 eu recebi uma denúncia, exatamente daquilo que a senhora passou, né? Falou. A mulher, ela era diabética, a criança pesava em torno já de 4 quilos, ou seja, jamais poderia ser um parto normal. Então tinha indicação de ser cesárea. E a equipe da saúde na época forçou que essa criança nascesse parto normal, enfim.
Aí a criança vem, não consegue passar, empurra de volta, quebra a clavícula da criança e acabou fazendo a cesárea e perfurou o útero da mulher e perdemos a mãe e perdemos a criança. Na época eu denunciei o Ministério Público, né, São Paulo, mas enfim. Mas é isso, doutora. E a mulher, ela tinha indicação do médico que acompanhava, que fazia o pré-natal, para fazer a cesárea. E a médica achava que ela era deusa, né? A equipe médica, não sei, e que tinha que forçar o parto. Então é isso. Mas eu acho que nós, como operadores do direito, né, temos aí estudantes, né, de enfermagem, pessoal do grau técnico, sejam bem-vindos, Valquíria também. Obrigada, Valquíria, por ter aceito o nosso convite. E é isso. E agradecer. E nós precisamos discutir mesmo, né, doutora André? Precisamos discutir. E criar políticas públicas, doutora. Não tenha dúvida que isso perpassa pela falta de políticas públicas. É de conscientização mesmo. Conscientização. E eu só tenho a te agradecer. E agradecer mais uma vez o doutor Rui pela pertinência da palestra agora no mês de maio. Na verdade, hoje em dia, a gente tem até uma questão da cesárea, doutora. Falar rapidamente. Segundo a FEBRASMO, que é a Federação de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, hoje nós só temos dois tipos reais para cesárea, que é a desproporção cefalopélvica e também quando a placenta ela tá fechando a saída do parto. Bebê grande, bebê pequeno, mulher grande, mulher pequena, várias outras histórias que os médicos falam para as mães para forçar a mãe a ter uma cesárea, porque cesárea é mais rápido. O médico não precisa ficar lá 12 horas esperando uma mulher ter o neném dela de forma fisiológica. E então, muitas vezes eles falam para a mulher que você está com neném grande, neném pequeno, você tem passagem, e para obrigar a mãe a fazer o parto, mas a FEBRASMO diz que tem esses dois. Eu acredito que tem um pouco mais, mas não são todos esses tipos de cesárea que a gente acredita que é. Talvez essa moça tenha tido essa desproporção cefalopélvica, por isso que o neném não teve passagem. Mais uma vez é uma honra, gente. Obrigada. Como não tiveram mais perguntas, né? Até... Eu, como enfermeira, eu não sei se a senhora é um momento se do parto fósseis. Ele é considerado uma violência obstétrica. Eu falei, a senhora não... Que eu falei, na verdade esse tema ele é muito amplo. Seria um tema até para fazer um curso. É sério mesmo, um curso. O fórceps, infelizmente, sabe por que ele é muito feito? E ele é mais feito no hospital universitário, porque os estudantes querem aprender. Mas ele é proibido, ele só se realmente tiver... O médico tem que fundamentar muito bem por que ele está usando isso. E tem que ter o consentimento da mulher. Sempre tem que ter o consentimento da mulher. É usado, mas é sim uma violência obstétrica. Se acontecer, a mãe pode sim denunciar o médico, entrar com uma ação na Justiça de Reparação de Danos. Não temos mais perguntas, né? Então, agora eu vou chamar o Dr. Rui para fazer o pronunciamento final. Tá? Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Momento dos agradecimentos. O Dr. Moacir, nosso presidente, teve que sair devido a compromisso com a família e pediu as coisas lá com a Tatiana. Acho que a lista de agradecimentos aqui é extensa. Provavelmente eu vou esquecer de alguém. Então, lá no aberto, depois me ajuda, tá?
Mas a vocês, alunos, né, vou fazer uma foto para vocês aqui todos, aqui, se puder depois se preparem aqui 2 minutinhos, tá? Vou fazer uma foto aqui. Nossos alunos, agora vou inverter a ordem, né? Manda um abraço ao querido Solange. Tá? Solange é a nossa parceira, nos acolheu, nós fomos lá na semana, última hora. Aí eu liguei para ela, estou no Recife, falei que elas vão em férias, para nós danada, né? Lá na praia, aí estava a trabalho, estudando, aprendendo, tenho acompanhado ela. E de pronto ela falou, nós vamos para 2 turmas, 3 turmas, tá aqui. Olha essa plateia que linda, né? Abrilhantou, cada um de vocês, seria bom nomeá-los, né? Mas será possível, né? Mas nossa gratidão, nosso respeito, tá? Continue. Depois a gente fala em outro momento, por que das escolhas, né? Uma das escolhas que eu fiz recentemente é fazer uma pós-graduação em direito médico e saúde. E foi muito pelos profissionais que eu encontrei pelo caminho. Então, se por um lado tem as experiências tristes, dramáticas, né? Sofríveis, né? Eu tive algumas experiências extremamente gratificantes, que todos nós tivemos, né? Então, Roberto, querido, obrigado, tá? Você é gente boa demais. Leva nosso agradecimento ao doutor Egídio, tão bem nos acolheu, é uma satisfação pelo trabalhar com vocês. O Victor também, como parceirão, tem o Alan, tem tanta gente. Lembramos aqui do nosso Gisiel, bacana, viu? Obrigado, Gisiel. O Jailson, também, nossa segurança que esteve aqui, está aqui do lado, né? Tantas pessoas, a doutora Tatiana, já falei, né? O doutor Sérgio, todas as comissões presentes. Né? Uma palavra especial ao grupo, né? Como é que chama mesmo? Amorição. Que beleza. Você é demais, né? Parabéns, sabe como é? Leva o nome da minha mãe, Lídia. Lídia Icuta. Obrigado, tá? Em nome estendo a todos vocês, tá? Estarão mais vezes, tá? Se dispõe, aumenta o número, talvez alguém aqui queira, né? Participar desse grupo, é maravilhoso, tá? É uma das características que nós queremos trazer, tá? Todos sabem que eu sou da educação, 32 anos, viu, gente? Tem algumas histórias, né? E a gente fala que a parte cultural é tão mais importante, né? Abre os corações para a palestra. Então teremos recursos variados, tá? Então, já fiquem atentos. Nos contos. Eu vou pedir a doutora Andréia, e em nome da Andréia, quero finalizar mesmo, né? Agradecer a sua disponibilidade, está nos ajudando. Sou muito sério, compromissário, não preciso de gente assim, que abdica do seu tempo, tenha seu escritório, tem sua família, tem seu marido, né? Ou seja, ele está aqui conosco. Quero estender a todos, né? Os menos políticos possível, né? Que já sou de natureza, né? Vamos fazer aquela foto aqui, se a gente puder, né? Querido, nosso fotógrafo médico, que é o doutor Everaldo, querido, obrigado. Tem tanta gente que se dispôs a ajudar. Nós queremos deixar um pequeno mimo para a doutora Tatiana e vou pedir a doutora Sandra aqui, que venha aqui e faça a entrega em nome da ESA da Boa, da OAB da Boa, todos nós aqui, a doutora Tatiana. Pode descer. Eu vou pedir então para os colegas virem para cá, vamos fazer uma foto, todos, vocês que puserem e quiserem, né? Vamos fazer uma foto aqui, posicione aqui, que a gente vai fazer uma única foto. E aí vai, devidamente autorizados, tá? Autorize a gente postar, tá? Quem não quiser aparecer, não tem. É uma autorização tácita. Eu vou dar uma salva de palmas a todos vocês. Mais um pro escritório. Na parede vai ficar sem pintura, só fazer um branding.
ver, né? Por pouco eu achei que tem. Podem ficar à vontade, tá? Quem ficar fora, quem quiser e puder, a gente vai fazer encerramento, tá? Deixa eu fazer uma coisa. Faz brasileiros, né? A gente vai entrar na parte. Você quer todo mundo? Agora? Não, né? Tudo bem? Vamos fazer uma Ô, Rui, você quer todo mundo? Isso. Olha aí. Bora. Vamos. Não pode ir lá. Peraí, tem as duas. Tudo bem? Vem cá, pode ir comigo?
Marcelo.